Olá pessoal, saudações on luz, uma boa semana para todos. Hoje, neste domingo, nós vamos falar então no nosso estudo, né, que uma vez ao mês nós trabalhamos um tema de estudo, né? E hoje nós vamos falar o Karma na Vida dos Planetas, a parte 5 do livro Além do Karma. E para quem está chegando agora, não acompanhou as outras orientações, as outras reflexões do livro, entra ali no canal do YouTube, olha ali na playlist, tá? Procure ali os materiais do livro Além do Karma, que estão todos gravados, todas as aulas em relação a este livro, tá bom? E como eu falei, hoje nós vamos falar, então, a parte 5 do livro, tá? E a parte 5 do livro, ela trata de um assunto bastante importante, ele fala a respeito dos vínculos que ultrapassam eras. Esse é o subtítulo do livro. Bom, muitas pessoas, né, estão passando por momentos muito delicados de cura, de libertações. Muitas pessoas não estão se dando conta que estão passando por uma grande seleção planetária, tá? Nesse momento que nós vivemos, então, vamos pensar aqui, o ano de 2022, no mês de maio, na Terra, né? Nós estamos passando por grandes movimentações espirituais, movimentações energéticas, né? Agora no dia 30 de abril de 2022 nós tivemos o eclipse solar. O eclipse solar sempre traz coisas do passado, sempre traz coisas que vão iluminando, voltam coisas do passado na nossa vida para que a gente possa ir curando com mais consciência, né? E agora chegou agora no dia 16 de maio, o eclipse lunar em Escorpião, né? Muito material a respeito disso, abordando assuntos complexos em relação a este tema, né? E de fato, este ano nós temos então a configuração de cura durante praticamente todo o ano, né? Embora já tenha iniciado em 2020, olha só, nós estamos no ano de 2022, mas em 2022 parece que a coisa está mais intensa, né? Então, nós estamos iniciando desde o ano de 2020 um processo de cura espiritual bem profunda em relação às energias da constelação de Touro e da constelação de Escorpião, tá? E essas duas energias de cura, elas atingem de uma maneira bem importante isso aqui, ó, o karma aqui na vida deste planeta. Ele atinge importante a vida de praticamente todos nós, tá? Todos nós vamos ser muito impactados em relação a desde o ano de 2020, né? Esse 2021, 2022, agora 2023, tá? Esse ano realmente nós vamos passar por uma grande mexida. Para quem ainda não se mexeu, para quem ainda não acordou, para quem ainda não compreendeu, né? O que está fazendo nesse mundo. Então, a partir desse ano, espera-se, né, com essas mexidas na cura no planeta, que a humanidade realmente comece a perceber outras coisas a não ser apenas a vida na matéria, né? Então, o tema de hoje, ele vem a calhar com toda essa cura espiritual que a humanidade está passando, que nós estamos vivenciando, né? Então, nós vamos falar hoje que o livro Além do Karma trata sobre vínculos que ultrapassam eras. Nós vamos compreender um pouco mais o porquê que nós temos que passar por isso que a gente está passando, tá? Todas essas
tormentas internas e externas, todas esses terremotos internos e externos, né, que muitas pessoas vivenciam. Na verdade, todo mundo vivencia, tá? Situações muito graves espiritualmente, mas existe um número muito significativo de seres humanos que eles não estão conectados com a cura espiritual, eles estão conectados com a cura material, né? Então eles vão buscar amparo em qualquer âmbito de ordem física, né? De ordem energética e física, mas eles vão trabalhar essas curas com uma visão meramente material, desvinculando os pensamentos, os sentimentos, as situações que eles estão vivendo no seu dia a dia, desvinculando da origem do problema, que a origem ela é espiritual, né? Então, nesse sentido, o Instituto ONLUS, ele é um projeto da hierarquia do Cristo Cósmico que justamente o objetivo principal da existência do Instituto nesse momento, ele é para auxiliar, cooperar, ajudar, colaborar com as almas que despertam para a cura espiritual e, nesse sentido, buscam e recebem uma cura cósmica, uma cura em nível imaterial, para que as pessoas então possam libertar-se espiritualmente disso aqui, ó, de vínculos que ultrapassam eras e eras e eras, de muitas vidas, de muitas existências, e que as pessoas não conseguiram se desvincular desses vínculos, tá? Então, exatamente esse é o grande objetivo da cura cósmica, esse é um dos grandes objetivos do Instituto ONLUS, este é um dos grandes objetivos da hierarquia ao trabalhar com o Instituto ONLUS, né? Ao ancorar energia no Instituto ONLUS, porque a hierarquia tem como interesse principal auxiliar a humanidade, auxiliar as almas que querem romper com vínculos materiais, vínculos econômicos, vínculos financeiros, vínculos espirituais, vínculos mentais, vínculos emocionais, que geraram dor e sofrimento para elas ao longo de muitas vidas. E elas também geraram dor nas outras pessoas, né? Tanto receberam a dor como também, infelizmente, né? Isso é uma questão kármica aqui da Terra, nós tanto recebemos impactos negativos, nós recebemos dores, mas também nós geramos muitas dores para muitas pessoas que a gente nem faz ideia, né? Enfim, por isso que nós estamos exatamente vivenciando esse momento aqui na Terra de grandes turbulências mentais, emocionais, espirituais, tá? Então, nesse sentido é que todo o nosso trabalho, ele é direcionado, né, para esta libertação kármica, tá? Libertação que vai gradativamente doer cada vez mais a partir do ano de 2020, caso as pessoas não aceitem, caso as pessoas não se abram para as curas espirituais, ok? Então, nesse sentido, nós vamos fazer hoje essa leitura, nós vamos fazer essa reflexão aqui desse livro, que é o livro Além do Karma. Como eu falei no início, para quem não viu as outras aulas, dá uma olhadinha ali na playlist, tá? E ali você vai ver. Ali você vai ver que tem todas as aulas estão ali, tá bom? Bom, e hoje, então, especificamente, nós vamos compreender, né, o porquê que é tão difícil as pessoas saírem dos vínculos kármicos e por que intervenções milagrosas não resolvem, tá?
promessas de técnicas, promessas de tudo quanto é tipo de intervenção humana, terrena, espiritual, vinculada à matéria, não resolve as dificuldades, os problemas, na raiz do problema, na essência, onde é que começou todos esses problemas aqui que a humanidade vive, né? São muitas as teorias, são muitos os estudos, são muitas as informações que estão colocadas ali, né, no meio, nas redes sociais e tudo mais, né? A grande maioria mais confunde do que ajuda, né? Mais colabora do que ajuda, mais ilude, mais engana do que ajuda as pessoas, né? Mas isso também faz parte do processo kármico da humanidade, né? A humanidade realmente se desviou violentamente da sua evolução espiritual na luz. E essa parte do livro, ela vai falar o porquê que a humanidade se desviou, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui. Bom, primeiramente, né, o livro traz uma informação importante, né, ali já nas primeiras páginas, ele diz assim, que é fundamental compreender que um ser humano, criado à imagem e semelhança do Deus da luz, é uma essência profunda, imaterial, em espírito ou mônada, e ele tem um corpo celeste de pura energia, tá? Então, quem acompanha o nosso trabalho há mais tempo, quem já fez o curso do Reiki On Luz, né? Principalmente ali o módulo avançado, já tem essas informações mais trabalhadas, né? Então, é o seguinte, aqui na Terra, existem almas encarnadas e no domingo passado a gente falou sobre a maternidade e a paternidade e a paternidade dentro da energia material e a energia imaterial, né? Então, já vocês têm uma ideia do que é uma alma com a energia imaterial. Então, existem um número bem significativo de seres humanos que possuem a sua formatação espiritual, né? Ela é imaterial, ou seja, ela é de pura energia. Então, é muito importante nós compreendermos isso, tá? Esse é um ponto, né? Por que a grande parte, ou um número significativo de seres humanos está com bastante dificuldade de sair de vínculos de sofrimento e dor aqui na Terra, tá? Bom, primeiro é isso, partindo então do pressuposto, né, da informação, né, que o livro traz, que aqui nesse mundo existe um número X de seres humanos que tem pura energia e ela é imaterial, né, então aqui também existem seres humanos que foram moldados da imagem e semelhança de Deus também, mas do Deus dentro da energia da matéria, né? Que a gente já falou, já tem explicado isso, né? Muitas almas aqui são criações de forças ligadas à matéria, né? São forças ligadas à manutenção da vida na matéria. E, nesse sentido, então, uma vida, né, uma evolução cujas pessoas, cujas almas, elas colocam foco, colocam atenção, colocam todo um direcionamento da sua vida para a matéria, certamente essa situação, cedo ou tarde, vai levar as pessoas à sua autodestruição. Tá? Vai levar ao sofrimento, a dores, a doenças, tá? Isso é inevitável, tá? Isso faz parte da energia material aqui deste mundo, que é uma energia que ela foi criada para as almas
se destruírem, sofrerem, tá? Isso faz parte de um tipo de criação que não é da luz, tá? Não é da luz. Então isso é muito importante vocês terem claro que neste mundo existem almas criadas pela energia imaterial, que é uma energia celestial e pura energia, e existem seres humanos que são energias criadas pelas forças involutivas com a energia da matéria, tá? E ao longo, então, né, dessa caminhada que a gente vive aqui nesse mundo, existem almas, as almas de energia imaterial e imaterial foram se relacionando, né, foram vivendo as suas experiências aqui, e nesse sentido o ser humano esqueceu a sua origem estelar, tá? Perdeu completamente a sua missão divina neste mundo, né? E se envolveu de modo conflituoso com a vida material. E é a partir desse ano de 2020, então, que começa-se um processo de ajuste, começa-se um processo de cura, começa-se um processo de liberação kármica dessa situação aqui, da vida material conflituosa, tá? Então, por isso que nós vamos passar por períodos bastante fortes, né? Períodos de questões de ordem material, de questões de ordem emocional, mental, que exigirão de nós uma dedicação muito profunda, uma persistência muito profunda em querer realmente ficar num caminho de luz, ficar num caminho de cura, tá? Não será fácil para ninguém. Todos nós seremos muito desafiados a nos manter nas orações, nas meditações, nas curas, nas libertações, tá? E porque nós temos realmente, né, aqui ó, um envolvimento muito forte, né, com a energia material. E nós vamos ter que arcar com as consequências, lei de ação e reação. Por mais que nós estamos nos curando, por mais que nós estamos sintonizados com uma energia de cura divina e cósmica, mas existem coisas que nós vamos ter que vivenciar, nós vamos ter que passar, porque isso faz parte da nossa depuração kármica. Será muito mais suave, muito mais equilibrada para aquelas almas que possuem uma caminhada evolutiva de outras vidas, que já foram escolhendo um caminho de luz, tá? Mas será bastante dolorida mesmo para aqueles que ficaram persistindo nas escolhas com as forças negativas aqui desse mundo, tá? Então agora realmente o momento ele é bem delicado, tá? Mas bom, as pessoas não queriam justiça divina, não queriam que Deus intervisse nesse mundo, Deus da luz, então está se intervindo, tá? Então nós vamos viver coisas realmente delicadas, tá? Mas enfim, nesse sentido, então, a partir do momento em que nós esquecemos a nossa origem estelar, né? A partir do momento em que nós esquecemos que nós somos pura energia, que nós viemos de uma energia imaterial, né? E nós, como a gente disse, a gente fala isso bastante no curso do Reiki On Luz, Sakura Cósmica, e nós, a partir do momento que tivemos esse envolvimento negativo, né, em todos os nossos relacionamentos, nós, aqui o livro diz assim, nós fomos nos tornando ignorantes quanto à expressão da nossa vida espiritual no planeta, tá? Então nós fomos ignorando, o que é ser ignorante? Nós fomos ignorando que existe vida espiritual. Nós fomos vivendo apenas a vida material. Nós fomos ignorando que existe realidades paralelas, realidades espirituais, realidades astrais, tá? E nesse sentido a gente foi organizando a nossa vida somente dentro daquilo que eu podia ver, daquilo que eu podia tocar, daquilo que eu podia, né, olhar com os olhos físicos, terrenos, dentro da superfície da energia da superfície do planeta Terra, né? Então isso
foi nos tornando os seres humanos ignorantes. Nós fomos ignorando que estas influências espirituais, por exemplo, uma vida passada influencia na vida presente, né? Uma realidade paralela influencia na nossa vida presente. Espíritos desencarnados, eles influenciam na nossa vida, né? E assim por diante. Nós fomos ignorando que nós temos corpos espirituais, certo? Inclusive, hoje nós sabemos, existem pessoas que elas categoricamente não acreditam que existe vida passada, não acreditam que existe vida espiritual, né? Então essa é a realidade desse planeta, né? Então, nesse sentido, nós fomos então, né, não percebendo, né, que estas outras dimensões espirituais, essas outras realidades espirituais que a nossa alma está vivendo, porque nós estamos vivendo aqui nesse corpo, ele é um corpo físico, é um corpo que está na fisicalidade da Terra, mas nós temos desdobramentos de nossos outros corpos, desdobramento da nossa vida espiritual em outras realidades. E nós estamos vivendo aqui, mas estamos vivendo outras realidades também, tá? Isso a gente explica também bastante nos nossos cursos, nas nossas palestras. E essas outras realidades, elas influenciam completamente a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Tá? Então, toda e qualquer dificuldade que a gente tem aqui, nós temos que parar, nós temos que meditar, nós temos que refletir, nós temos que pensar assim, qual é a origem disso? A origem sempre será espiritual. Ela pode desencadear situações físicas, sim, intensas em todos nós, mas a origem sempre é espiritual. Então, nós temos que tratar o espiritual também. Tá bom? E nesse sentido, muitas pessoas aqui foram esquecendo completamente este tipo de evolução aqui na Terra, tá? Então, por isso, esse é um ponto pelo qual nós estamos com dificuldade de sair da energia material e irmos para uma evolução espiritual verdadeira. Ficamos, olha aqui, como diz aqui, né? Mais uma vez, né? Para reforçar. Ficamos muito envolvidos de modo bastante conflituoso com a vida material. E é só nós olharmos, né, para as nossas vidas, é só nós olharmos para os nossos relacionamentos conjugal, familiar, profissional, e nós vamos ver. Nós vamos ver a quantidade de perturbações, a quantidade de sofrimento, de angústia, né? De dores que nós guardamos e as outras pessoas também guardam, certo? Então isso exige um trabalho realmente bastante profundo, bastante intenso em nós, tá? Nas outras pessoas também elas têm que se trabalhar, mas a responsabilidade pela nossa libertação é nossa. Nós podemos colaborar, assim como podem colaborar conosco, sim, com certeza. Nós podemos ser agentes de cura para a nossa família terrena, os filhos, cônjuges, colegas de trabalho. Nós podemos sim potencializarmos, irradiarmos energia de cura para eles, a partir da nossa cura, a partir do nosso equilíbrio. Mas eles receberão ou não esta cura de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com a sua história espiritual aqui na Terra, de acordo com a abertura que eles têm para serem curados, tá? Então, são diferentes níveis de cura neste mundo, certo? Bom, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, entenderam? Esse é o primeiro ponto, porque que nós estamos com muitos laços aqui ainda, né? Nos mantendo presos por eras e eras e eras aqui, tá? Bom, um outro ponto, né? O porquê que a gente foi esquecendo da nossa vida espiritual? Por que a gente esqueceu de onde a gente veio? Por que a gente está aqui?
que a nossa missão de vida aqui, né? Bom, é o seguinte, a Terra, ela é um planeta, a origem, a matéria originária da Terra vem de Sírius, tá? O projeto original da Terra, ele não é esse que tem aí, tá? Não é, tá muito longe de ser isso. Mas houveram muitos processos espirituais negativos há muito tempo aqui na Terra, né? A verdadeira evolução do planeta Terra e de um grupo de almas de luz, de energia imaterial, de pura energia celestial que veio para cá fazer a sua evolução há muito tempo atrás, passou por um processo de uma sabotagem espiritual, tá? E pelas forças negativas. Sabe aquela expressão, as forças negativas não, sabe aquela expressão, a criatura se voltou contra o Criador? Foi isso que aconteceu aqui, tá? Um dos filhos arcanjos, pai, co-criadores com o Pai Supremo, né? Ele voltou-se contra o seu pai criador e resolveu agir aqui por conta própria. Ele tinha um determinado projeto para desenvolver, um número X de almas para acompanhar a evolução e simplesmente este filho, arcanjo, pai, co-criador com o seu Pai Supremo, seu Pai Eterno, resolveu mudar o processo evolutivo dessas almas. E isso gerou um adensamento muito grande do planeta Terra e fez com que este filho, então, gerasse um esquema de aprisionamento aqui no planeta Terra que está em fase de desmantelamento aqui da Terra. Bastante difícil de trabalhar isso, mas isso está em andamento. Estas libertações dessas realidades paralelas estão em processo de cura, tá? E a partir desse momento que esse filho caído, né, ele se voltou contra a criação maior, né? O que aconteceu? A Terra, então, acabou entrando num sistema kármico galáctico. Então, não é só a Terra que está passando por uma grande cura espiritual, uma grande cura cósmica. O sistema solar está passando por isso. Todos os planetas estão passando por isso. Toda a galáxia está passando por isso, tá? Então, a partir do momento em que a Terra, vamos dizer assim, mudou o seu projeto original, né? A partir do momento em que houve uma intervenção negativa sobre a verdadeira origem desse planeta, a Terra acabou adensando a sua energia. As almas que aqui ficaram presas, elas foram se envolvendo com as forças negativas, né? E ocorre que houve a necessidade de fazer criou-se um sistema de aprisionamento na Terra. Foi necessário, há éons atrás, foi necessário a hierarquia que cuida da evolução dos mundos, a hierarquia que atua no governo celeste central, criou um sistema que se chama rede magnética, tá? Ou então eles criaram uma camada de proteção, né, que deixou a Terra fechada, né? Fechou a Terra, colocou a Terra em quarentena espiritual e cósmica, né? Então nós estamos nessa quarentena há muito tempo, tá? Que eles chamam de barreira de frequência. Então eles colocaram sim um campo de energia ao redor da Terra. Por quê? Porque a Terra, como ela tinha caído, né, de uma maneira muito intensa, sua energia, ela foi desviada ao seu verdadeiro propósito, a Terra começou a influenciar de uma maneira muito negativa os outros planetas, as outras galáxias, os outros sistemas estelares que estavam caminhando numa evolução espiritual de luz, tá? Então, nesse sentido, foi necessário fazer isso. Por isso que até a humanidade, então,
perdeu a sua consciência estelar, tá? Bom, e diante dessa realidade, então, temporariamente, a Terra passou a ser um planeta de exílio, tá? E aí o que aconteceu? Ela começou a receber, né? A Terra começou a receber um número muito elevado de almas com índole espiritual muito negativa, antes de encarnarem como seres humanos, tá? Então a Terra começou a partir da sua queda, a partir do momento que ela recebeu a barreira de frequência, para cá foram enviados dentro do sistema de evolução do sistema galáctico, né, dos setores galácticos e intergalácticos do universo material aonde a Terra está inserida. Houve a necessidade temporariamente de colocar almas aqui que estavam infringindo leis divinas no cosmos, tá? É uma faxina, foi feita uma faxina espiritual, kármica, cósmica, e para cá foram trazidas muitas almas que estavam gerando, né, muita destruição, principalmente envolvimento com guerras, né, envolvimento com processos de magia, envolvimento com conhecimentos e tecnologias espirituais bastante negativas, tá? E a partir dessa situação, então, obviamente, né, como a humanidade já tinha escolhido evoluir pelo livre-arbítrio, né, e ela usou mal esse livre-arbítrio, ela se desviou das leis maiores da criação. Então, o que aconteceu? As almas foram aqui, as que tinham vindo inicialmente para fazer um projeto de luz. Muitas se perderam no caminho, muitas não, muitas já saíram desse processo negativo aqui na Terra, mas muitas ficaram aqui ainda, estão aqui ainda, tá? E mais aqueles que vieram para cá na condição de exilados, almas vindas para cá de outros planetas. Então, o que aconteceu? Esse contingente de almas, né, de seres espirituais aqui, eles acabaram infringindo as leis divinas aqui, gerando muitos pactos com energias involutivas, principalmente na questão do poder e dos recursos financeiros. Poder de todas as ordens, poder econômico, financeiro, religioso, jurídico e etc. Poder, tá? E, né, essas questões de ordem financeira também foi usado, a energia monetária, a energia financeira não tinha esse projeto do dinheiro, a maneira como nós estamos lidando hoje com o dinheiro, não era esse o projeto original da hierarquia da luz, tá? Quando pensou-se no planeta Terra, mas em função das almas terem, né, em função daquela sabotagem inicial, como a gente falou, daquele filho caído, em função de ter sido feito, criada uma barreira de frequência e as almas terem ficado aprisionadas aqui, em função do envolvimento dessas almas e da vinda das almas exiladas para a Terra, entre outros fatores, então essas almas acabaram gerando pactos entre elas, foram criando facções espirituais, facções econômicas, políticas, financeiras, ordens espirituais, ordens financeiras, ordens econômicas, governos ocultos, né? Aqui existe um governo oculto, né? Que cuida de tecnologia em todos os setores, tecnologia nas finanças, tecnologia em sistemas de informação, tecnologias na medicina, na área da saúde, né? Tecnologias na área social, educacional, tudo aqui, infelizmente, né, ainda é comandado por um governo oculto, por um governo secreto, né? E eles realmente têm um grande domínio mental, emocional e espiritual das almas, exatamente por isso, porque elas
fizeram esses pactos, envolveram-se com essas forças negativas, tá? E esses pactos, né? Esses pactos, eles criaram um esquema de muita dor, que é a rede neural. Nós já temos material que fala sobre a rede neural aqui, tá? No módulo avançado a gente fala um pouquinho mais, tá? Então a rede neural é um sistema, é uma prisão, a rede neural é a fonte geradora do karma na Terra. A rede neural é um sistema extremamente complexo, é um sistema de alta magia negra, de uso de conhecimento e tecnologias espirituais, de tecnologias físicas, né, que mantém o ser humano completamente dominado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, com as forças involutivas, tá? Impedindo um número muito significativo de almas de despertarem espiritualmente, tá? Então, esses são outros pontos que fizeram com que as almas aqui se mantenham fortemente vinculadas, os seus vínculos, né, se mantêm fortemente arraizadas, né, em pactos, em acordos, em envolvimentos emocionais, mentais, espirituais, com todos os seus vínculos, sejam familiares, sejam conjugal, seja, enfim, né, social, econômico e assim por diante, tá? Então percebam, né, quanto é delicada esse nosso resgate, essa nossa cura, né? Olhando dessa forma, parece que não tem solução, né? Mas tem sim, a solução está em andamentos, usando a expressão do Cristo Jesus: quem tem olhos para ver, que veja, ouvidos para ouvir, que ouça. Isso tudo está em andamento, essa cura já está em andamento, a liberação das almas já está em andamento, né? Prova disso é o que nós estamos, a oportunidade de nós estarmos aqui falando, né? Sobre isso. E ocorre aqui o sistema de ilusão que as pessoas estão envolvidas é muito grande, né? Mas com o tempo as coisas vão, né, clareando, por isso que exige-se uma dedicação ininterrupta, né, de cura, de evolução, tá? A pessoa, quando começa um nível de cura cósmica, um nível de cura com a energia imaterial, com a energia dos anjos, dos arcanjos, que é a energia que o Instituto ONLUS trabalha, com a energia do Cristo cósmico, né? Quando uma pessoa começa um nível de cura assim, e ela leva adiante, ela leva com seriedade isso, realmente ela vai ter uma grande transformação na sua consciência, uma grande liberação e libertação espiritual. Mas isso leva um bom tempo, tá? Na verdade, leva toda a encarnação, certo? Leva muitas encarnações. E algumas pessoas devem estar se perguntando: nossa, e eu que comecei há 30 dias, a 60 dias, a 90, 6 meses, a 1 ano, e agora? O que eu vou fazer? Você vai continuar, você não vai desistir, né? Porque a cada mês, a cada ano, a cada semestre, você vai expandindo a tua consciência, a tua vida vai tomando um outro rumo, né? Não significa que você vai ficar estacionado, pelo contrário, você vai andar, você vai fluir a tua vida, as coisas vão acontecer na tua vida, entendeu? Só que esse acontecer, ele não vai acontecer muitas vezes exatamente do jeito que tu quer, como tu quer, na hora que tu quer, entendeu? Não é bem assim, porque a partir do momento em que quem escolhe fazer uma cura, uma libertação, né, de todas esses desvios aqui, né, de todos esses pactos que a gente fez aqui, a partir do momento que a gente escolhe esse caminho, né, então nós vamos ser atendidos, nós vamos ser guiados, nós vamos ser amparados
por uma frequência crística, pela frequência de Cristo Samana, de Mãe Maria, e de toda a estrutura de anjos e arcanjos, e eles são seres divinos e imateriais. Eles criaram o universo, eles criaram as almas, eles criaram as mônadas, eles são os criadores das leis divinas que regem o universo. Então, eles conhecem nós centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. Eles sabem quem nós somos, eles sabem a nossa origem, eles sabem por que nós estamos aqui, eles sabem a história da nossa alma, eles sabem o caminho que nós devemos seguir aqui para poder retornar à nossa origem, retornar ao nosso caminho. E para que isso aconteça, nós temos várias etapas, ciclos de cura, ciclos de evolução, ciclos de amadurecimento espiritual, que para algumas pessoas pode ser bastante dolorido, né? Pode ser bastante desafiador, pode ser bastante tenso, como eu falei, tudo depende da história que a pessoa teve aqui, né? A gente percebe um número bastante significativo de pessoas com comportamentos, né, bastante vitimistas ainda, comportamentos bastante rebeldes, bastante fanáticos, negando certos processos de cura, não aceitando, né, não entendendo, não aceitando, não querendo certos encaminhamentos, certas orientações, né? Então, tudo certo, a pessoa tem a sua história aqui, então por isso que ela vai atrasando, né, a sua evolução, e esse atrasar vai também dando portas, vai abrindo portas para que a força evolutiva vá se instalando nela e controlando, dominando, manipulando de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito sutil, né? E é claro que por isso que demora-se bastante tempo para fazer uma cura espiritual. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, colocarmos as nossas vontades num processo de cura, tá? Dizendo, eu quero me curar desta e desta e desta forma. A gente tem que colocar a vontade de se curar desses pactos, desses acordos, das infrações que a gente fez em relação às leis divinas, né? Isso sim. E aí a gente vai autorizando, a gente vai pedindo, né, tendo e pedindo com consciência da melhor forma que a gente pode, a gente vai pedindo a nossa liberação de tudo isso, tá? Nas orações, nas meditações, o curso do Reiki, ele tem orientações, instruções e meditações que vai te ancorar, vai te conectar diretamente com a hierarquia do Cristo cósmico, com a hierarquia planetária, com a hierarquia divina, né? Que vai fazendo essa varredura e vai curando intensamente, né? No nosso site, no canal do YouTube, nós temos várias meditações que são complementares, que ajudam para quem não quer fazer o curso, colabora bastante, ajuda bastante. Para quem quer fazer o curso, potencializa imensamente, porque a pessoa vai tendo consciência das coisas, ela vai acordando de uma maneira muito intensa, né? Ela vai realmente se tornando uma pessoa corresponsável no seu processo de cura, e o amadurecimento espiritual dela é muito grande, o desenvolvimento espiritual dela é muito grande, né? Ela vai realmente, como diz lá no módulo avançado do Reiki On Luz, a cura cósmica, desenvolver-se a sua mestria espiritual, desenvolver os seus dons divinos, os seus dons espirituais, para as pessoas que levam a sério este nível de cura e de evolução, né? Então, nesse sentido, este trabalho de cura e libertação, ele é
para toda a encarnação, mas como eu falei, nós vamos tendo ciclos, nós vamos tendo etapas de cura, né? E nessas etapas está incluído, assim, casamentos, está incluído quem tem que gerar filhos, embora é uma coisa delicada, né? Mas existem pessoas que precisam gerar filhos, existem pessoas que precisam casar-se, existem pessoas que precisam trabalhar em área A, em área B, em área C, cada caso é um caso, entendeu? Nós não podemos interferir, nós não podemos coibir, nós não podemos proibir de forma nenhuma, né, o caminho de evolução de uma pessoa na matéria, né, a partir de uma evolução imaterial, tá? Porque, veja bem, se nós temos parte das almas aqui, né, vem de uma energia imaterial, elas caíram no karma material, então, para elas poderem retornar à luz, para nós podermos retornar a um caminho de luz, nós primeiro vamos ter que responder por débitos kármicos, nós vamos ter que primeiro fazer a nossa reparação kármica, tá? Nós vamos ter que reparar os nossos erros. E nesse sentido, Cristo, Samana, Mãe Maria, Pai São José, ou a hierarquia de Antuak, ou a energia de Saint Germain, do raio violeta, eles conhecem a nossa história. Então nós devemos apenas nos permitir que eles intervenham nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, cônjuges, filhos, ambientes profissionais e tudo mais, né? Para que eles vão fazendo os ajustes kármicos, os ajustes emocionais, mentais em nós, tá? Da forma que está no nosso planejamento para o nosso resgate. Porque o mais importante nessa história é que nós desenvolvemos, né? Que nós temos que viver o amor-sabedoria em nossos relacionamentos. Nós temos que desenvolver um amor mais fraterno, mais equilibrado, mais harmonizado, mais sereno em todos os nossos relacionamentos. Porque a partir de todos esse esquema aqui de aprisionamento da rede neural, a partir desses pactos, a partir dos desvios das leis maiores que a gente aqui foi infringindo, a partir das guerras que aqui foram acontecendo e que a gente foi se aprisionando também, né? Nós fomos deixando de sermos almas sagradas, né? O que é uma alma sagrada? Uma alma sagrada é uma alma abençoada, é uma alma que tem dons divinos e de luz e usa esses dons para o seu bem e o bem da coletividade. Então a gente foi perdendo isso, tá? Então, diante disso, nós temos sim um período de ajuste, de cura, de purificação, né? Como eu falei agora há pouco, de passo por passo, entendeu? Caminho por caminho, certo? Mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, nós vamos dando esses passos de acordo com o que a nossa alma, a nossa estrutura espiritual de luz, assim determina, junto com a hierarquia divina e a hierarquia cósmica, que cuidam da nossa evolução, para que nós possamos então expressar essa energia aqui nos nossos relacionamentos, já que a Terra não é um planeta sagrado, né? Não é um planeta abençoado, ainda não é, né? Mas um dia vai ser. E essa bênção do planeta, esse planeta sagrado e consagrado, ele vai acontecer a partir da nossa energia sagrada sendo restaurada em nós, tá? Então, quando eu me curo, o planeta também é curado. Percebe? Percebe a importância desse nível de cura? Quando eu me curo, o planeta é curado também. E aí nós vamos conseguir restabelecer a nossa energia divina, a nossa energia de luz aqui gradativamente, tá? Mas é um trabalho que ele é bastante exigente, tá? Esse trabalho não é para as almas
ainda inexperientes, não é para as almas ainda imaturas, não é para as almas ainda intempestuosas, conflituosas, impacientes, imprudentes, intolerantes. Não é para as almas que não acreditam na vida divina e de luz, né? Não é para essas almas. Não é para essas almas que não querem ir para um caminho de luz, né? Porque imprudente, impaciente, intolerante, imaturo, inconsequente, e todos nós temos isso para curar em nós, né? Mas uma parte dos seres humanos aqui quer sair dessa energia e quer ir para uma evolução de luz. E a que não quer, não quer. Então, essa daí não tem muito o que fazer com ela. Temos que deixar que a energia de ação e reação, que elas estão envolvidas nesse karma na matéria, justiça divina, vai cuidando e vai dando os encaminhamentos dos destinos kármicos para cada alma. Nós temos que fazer a nossa parte, tá? Entenderam, gente? Viu a complexidade que é se curar aqui? É isso aí, né? Bom, e essa cura no planeta Terra, essa liberação desse karma negativo, daquilo que a gente falou antes, né? Daquilo que nós fomos nos desviando, os pactos, o mau uso dessa questão do livre-arbítrio, essa questão de nós termos virado as costas para o Pai Criador Supremo, né? E termos vivido aqui de uma maneira totalmente inconsequente, né? Essa cura ela vem sendo realizada aqui na Terra pela hierarquia desde o período da Lemúria e da Atlântida. Na Lemúria nós temos um karma muito grave que é a promiscuidade sexual, tá? Aonde, segundo o livro, né, que são informações do livro além do karma, aonde a humanidade desenvolveu, então, a origem aqui, a doença sífilis, né, segundo o livro, né, mas aqui é muito mais grave do que a gente possa imaginar. A promiscuidade sexual é uma coisa horrível, né, é algo que deturpa completamente a evolução espiritual de qualquer ser humano aqui, de qualquer ser que está aqui, né. E a história dessa situação começou lá na Lemúria, né? Então, muito uso, né, de sedução, muito uso, né, do contato sexual de uma maneira totalmente desregrada, né? Para obtenção do poder, né? Poder, principalmente poder energético, poder espiritual, né? Uma coisa muito grave. Bom, e também a hierarquia está intervindo na Terra, né, nessa reparação e nessa liberação na Terra também a partir do período da Atlântida, onde o conhecimento da luz foi completamente desviado e o progresso espiritual, impedindo o progresso espiritual da humanidade. E a doença tuberculose ali também aconteceu, né, foi a origem, começou ali, né. O livro também diz que o câncer foi usado para neutralizar a maldade feita pelos seres humanos conscientemente. Então, segundo o livro, né, a patologia câncer, ela é uma patologia que muitas almas são acometidas, né, dessa patologia para ajudar a curar a sua alma das maldades que a alma fez conscientemente, né? Prejudicou pessoas conscientemente, prejudicou pessoas inocentes conscientemente. É o que o livro trata, né? Pode ter outras versões também, tá? Podem ter outros ensinamentos ali que também são importantes na questão desta patologia, tá? Mas um dos motivos principais pelos quais a humanidade é acometida do câncer é porque ela gerou muita maldade, né? Gerou muito sofrimento para outras almas, né? É um dos motivos. Claro que existem outros, precisaria de uma investigação maior, né?
Bom, e também aqui, né, no período da Atlântida, que foi um período catastrófico para a humanidade, porque a hierarquia trouxe conhecimentos espirituais elevados, encarnou aqui no plano astral, no plano interno da Terra, no plano físico da Terra. A hierarquia trouxe muito conhecimento de cura e de libertação espiritual para a humanidade, né? Muitos conhecimentos energéticos, eles foram completamente desviados. Um dos conhecimentos que foi desviado no período da Atlântida é a energia do Reiki, tá? Foi desviada essa energia e ela foi se apropriada pelos magos negros da Atlântida e desviou-se completamente os ensinamentos, a energia de cura e assim por diante, tá? Que hoje, então, muitas pessoas, né, e que estão vinculadas a essa terapia, estão presas a esse karma e eles precisam, né, libertar-se disso, precisam liberar-se dessas frequências, porque senão não se resolve. Por isso que no ano de 2017 a hierarquia nos contactou, né, em um momento de orações, meditações e atendimentos que realizávamos, nos contactou pedindo que nós fizéssemos uma revisão dos conhecimentos espirituais em relação à energia do Reiki, exatamente porque houve esse desvio desse conhecimento, né? Até então eu não sabia, porque eu não era terapeuta reikiana, né? E sinceramente não me vejo como terapeuta reikiana, eu me vejo como uma terapeuta da cura cósmica, né? E a partir disso, então, como uma filha, né? Uma filha colaboradora da hierarquia da cura cósmica. E nesse sentido é que foi feita essa revisão desse conhecimento, né? Por isso o Reiki On Luz é a energia da cura cósmica em função desse processo que foi desviado esses conhecimentos, né? E hoje esse conhecimento das outras frequências do Reiki, tem gente muito bem intencionada, tem gente querendo auxiliar, amparar muitas pessoas, mas essa energia de cura ela não atinge mais os níveis de cura e evolução que a hierarquia precisa trabalhar no atual momento da Terra, tá? Infelizmente não, como eu falei, existem pessoas boas, existem muitos filhos e filhas da luz atuando com técnicas de Reiki e tudo mais, que eles se esforçam, né, se empenham para realizarem um trabalho o melhor que eles podem, né, mas eles não sabem, né? Essas almas, elas ainda não tiveram o despertar espiritual para perceber que este nível de conhecimento não atinge a cura que a Terra está precisando nesse momento, tá? Por conta disso, por conta que provavelmente devem estar, né, com fractais de almas aqui, ainda muito presos a essa energia aqui, né? Então, o nível de cura que precisam realizar esses filhos também é bem intenso, né? Outro processo também que a hierarquia está atuando para conseguir libertar a humanidade são as doenças endêmicas e epidêmicas. É também um processo de juízo e seleção das almas, tá? Então aqui nós estamos exatamente passando, né, por essas epidemias, endemias e tudo mais já há muito tempo, né? Recentemente tivemos essa questão do Covid, mas isso precisa, né, de uma cura, isso precisa de uma libertação, isso precisa de uma liberação do karma, e uma liberação do karma exige das pessoas maior introspecção, né? Maior autoanálise, autoavaliação, autocura, tem que mudar um padrão de vida completamente, né? Por quê? Porque no atual momento de purificação planetária, cada ser humano ele vai receber a medida exata do que vem transgredindo as suas leis divinas, tá? Então, por isso que eu falei, existem pessoas que passarão por momentos mais difíceis, né?
passarão por dores, por doenças, por perdas, enfim, todos em algum nível, todos nós vamos ser atingidos, uns mais, outros menos, né? Mas quando a gente tem o conhecimento, quando a gente aceita, né, que nós estamos vivendo uma grande liberação kármica, uma grande purificação, e quando a gente tem um entendimento de que nós também somos corresponsáveis pelo sofrimento de muitas almas aqui na Terra, pelo sofrimento do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, por exemplo. Então, uma dor, um sofrimento, uma perturbação, né? O que é? O que é isso diante de uma dor que eu posso ter gerado para uma pessoa no passado, para um ser humano, para um animal, e assim para uma planta, e assim por diante, né? Então veja bem, quando a gente começa a ter essa consciência e ciência disso, né? Então a gente se coloca em redenção, e aqui que entra, ó, como que eu vou curar isso, né? Então primeiro, aceita, né? Aceita que você é uma alma, que nós somos uma alma, que nós somos um filho, uma filha, que nós cometemos erros, cometemos falhas. Não se culpe, não se julgue, não culpe e não julgue a ninguém, porque a gente não está aqui para isso. Esse momento de cura nosso não é para julgamento, tá? Quando a gente fala aqui de juízo, então, o juízo é no sentido não de culpar alguém, de condenar alguém, de fazer alguém sofrer. O juízo aqui é feito pelas hierarquias, não é feito por nós, tá? É feito pela nossa própria alma, nossa mônada, quando ela desperta, ela é um ser cósmico e ela é um ser que vive leis imateriais. E quando ela percebe, a nossa mônada aqui, um fragmento da energia dela se perdeu no mundo da matéria e cometeu erros, cometeu infrações cósmicas, a nossa mônada, ela mesma gera o juízo para nós. Ela mesma diz, autoriza o plano superior, a hierarquia superior, a aplicar as leis divinas em nós. Compreenderam? Então não é Jesus, não é Mãe Maria, não é o anjo, o arcanjo, o A, o B, o C, que vai fazer alguma coisa ruim para nós, que nós vamos ter que responder a um karma. Não, é a nossa própria mônada. Quando a gente desperta, o nosso próprio espírito divino conectado às leis superiores do cosmos é que determina o nosso juízo, aquilo que a gente tem que se curar, como que a gente tem que se curar, porque a nossa mônada é uma energia imaterial, é uma energia conectada às leis superiores, às forças superiores. Ela conhece a nossa trajetória, ela conhece o nosso caminho que foi desviado e sabe o caminho correto para seguir uma evolução. Então, em conjunto, Cristo, Samana, Mãe Maria e toda a hierarquia de luz cósmica e divina de anjos e arcanjos, eles são os grandes gerenciadores, coordenadores, são os grandes curadores, junto com a nossa mônada, que vão dando os impulsos e vão nos amparando. Então Jesus, quando assumiu esse compromisso crístico na Terra, Mãe Maria e toda a estrutura de anjos e arcanjos, eles assumiram por amor, um amor incalculável. Eles viram a nossa situação e disseram, não, nós vamos lá amparar estas mônadas, né? E a partir, sem o amparo deles, sem essa mão divina, essa mão desse Pai Supremo, dessa Mãe Suprema estendendo sobre nós, dificilmente nós iríamos sair dessa condição aqui. Dificilmente, tá? Então, primeiro passo para nós podermos nos libertar disso é aceitar que eu cometi equívocos.
Aceita, mas não se culpe, porque a culpa vem também de um processo de não aceitação, e aí a pessoa começa a se condenar, a se julgar, e isso também é um processo negativo, isso não vai te ajudar em nada, tá? Porque isso aí também demonstra um orgulho, também não é bom. Tá? Primeiro, segundo ponto, a redenção. Renda-se para a luz. O que é redenção? Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo que eu acho que eu sou, tudo que eu acho que eu tenho, tudo que eu acho que eu entendo, para que Cristo Jesus faça as libertações que precisa, tá? A misericórdia, uma outra lei cósmica, uma outra lei material aqui atuando. A misericórdia vai curar aquilo que nunca foi possível curar nesse planeta, tá bom? O perdão é perdão, nós já gravamos uma palestra sobre perdão, né? O perdão faz parte de um processo de liberação de todas as nossas dores nesse mundo, tá? Já falamos, né, a entrega da nossa vida ao plano superior e ter uma vida de oração. Esses tempos, uma pessoa que eu acompanho, ela estava passando por um momento, uma catarse de cura e tal, e ela disse assim, Mari, a minha vida é uma oração. Eu disse assim, graças a Deus que você entendeu isso. Obrigado, Senhor, obrigado, graças a Deus, né? Coloque em prática isso. Né? Então a nossa vida aqui é uma vida em oração. Ai, Mari, mas então, e aí? Eu não posso mais viajar, não posso mais trabalhar, não posso como é que é? Não, a vida em oração tenha consciência de que tudo que nós vivemos aqui, nós temos que entregar ao plano divino. Tenha consciência que todos os dias nós temos que ter um compromisso de cura. Todos os dias nós temos que estar em oração. De manhã ou de tarde ou à noite, nós temos que tirar um momento para a oração, para a meditação, para se conectar, para canalizar, para se fortalecer na nossa purificação. Todos os dias, tá? Cada um vai encontrando o seu ritmo conforme vai sentindo que, né? A sua vida vai se encaixando, a sua vida na matéria com a sua vida espiritual vai se encaixando, tá bom? Não existe uma regra, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que ter o compromisso, tá? Tem que ter essa consciência, essa ciência, certo? Então, uma vida em oração eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu penso que tenho, tudo que eu penso que eu sou, tudo que eu penso que eu sei, né? Em oração. Eu entrego todas as dificuldades que eu vivo em oração, né? Em meditação, pedindo que haja, olha só, a purificação, a redenção, a misericórdia, o perdão em todas as nossas ações equivocadas que nós tivemos no passado, com a nossa família terrena, com a nossa família biológica terrena, a nossa família de cônjuge, filhos, para quem tem, né? E assim por diante, com todos os nossos vínculos, tá? E em função de nós não termos feito isso, em função de nós não termos realizado, olha aqui, ó, esses passinhos aqui, ó, isso aqui, gente, é isso aqui, ó, aceitação, purificação, redenção, misericórdia, perdão, entrega da nossa vida ao plano superior e uma vida em oração. Olha só, vamos ver quantos itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. 6 itens. Em função de nós não termos feito isso, nós não conseguimos desatar os nós dos nossos relacionamentos, tá? E é por isso que nós ficamos eras e eras e eras fazendo mais um pacto, e mais outro pacto, e mais outro pacto, e mais outro pacto, mais um nó aqui, outro nó ali, outro nó lá, né? E quando viu, a gente está enrolado, não sabe nem para que lado ir. E para desenrolar tudo isso,
leva-se tempo, né? Leva-se uns bons meses, uns bons anos de purificação, tá bom? Mas nós podemos sim, né? Esses bons anos, esses bons meses, nós vamos vivendo a nossa vida na matéria. Como eu falei, nós temos aprendizados aqui, nós temos evolução aqui para fazer, então nós não vamos negligenciar a matéria. Nós apenas vamos curar a matéria, olhar a matéria com mais calma, com mais sabedoria, com mais equilíbrio e entregar essa matéria ao plano divino superior, para que possamos ser cuidados de uma forma verdadeira e não aquilo que a gente acha que é, tá? Não aquilo que a gente quer, porque muitas vezes aquilo que a gente quer pode trazer muito sofrimento para nós e para as outras pessoas, tá bom? Entenderam, gente, por que nós tivemos esses enroscos todos, o porquê que estamos tão presos aqui e o porquê que tem que ter tanta cura, tanta paciência, tanto amor, tanto perdão, tanta dedicação, né? Mas, gente, é assim, tá? Não se preocupem, não fiquem tristes, não fiquem chateados, não fiquem amedrontados. Meu Deus, mas isso aqui nunca vai terminar. Claro que vai terminar. Lógico, nós só vamos ter etapas. Nós só vamos passar por níveis de cura, entendeu? Não precisa se apavorar. Só aceita, tenha paciência, tenha humildade, tenha oração, tenha dedicação e dia a dia as coisas vão se ajeitando para todos nós, tá? Vamos lá, vamos ver. Bom, olha ali, então, certo, gente? Nós agradecemos, essas são as considerações para este capítulo, para este estudo do livro Além do Karma, tá bom? Tenham um mês abençoado, tenham uma semana abençoada. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Acompanhe o nosso trabalho do Instituto Onlus, né? Compartilhe os nossos materiais que você considera importante para as pessoas que você considera que estão com o coração aberto para receberem o amor de Cristo. Muita gratidão e até a próxima. Tudo de bom, paz e luz nas nossas consciências.